Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando os nossos estudos do dia 13/11 de 2025. Só chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal, como a gente veio falando ao longo da semana, né? Ele se desenvolveu para alta, porém agora ele vem sentindo um pouquinho, certo? E parece que ele começa a perder um pouco de força e pode ser que a gente passe a ter algum tipo de correção agora, tá? Não dá para cravar ainda, porém a gente vai observar nos tempos menores uma pequena mudança já de querendo mudar o comportamento e a gente vai começar a tentar entender o que está acontecendo, né? Depois de muitos dias, a gente vê um candle aqui negativo, né? Um candle vermelho, apesar de ter deixado bastante sombra inferior, ó, tá vendo? O que pode indicar simplesmente um movimento de correção bem curto. O que seria isso? Ele fez esse movimento de impulsão, aí ele faz essa correção pequena aqui, ó, desse candle e já pode no dia de hoje vir acionando, né? No dia 13 agora vir acionando para cima, certo? E continuar o movimento de alta. A gente pegar essa perna assim curta aqui, a gente consegue ver, ó, ele já ganha um alvo ali, um alvo de 618, 162.325 e 100% ali na região de 164.665, tá? Então abre esse alvo para cima, né, aproximadamente aí não dá muito, uns 700 pontos para cima, e tem a região de 1618, que é já um alvo mais esticado, tá bom? Isso para o diário. Então a gente está vendo agora essa possibilidade dele fazer essa continuidade, certo? Mas também a gente tem que levar em conta, uma vez que ele começa a perder força, pode ser que ele queira agora começar a colocar continuidade na queda também, ou seja, ele pode querer agora começar a forçar aqui para baixo. E se ele perder a mínima do pregão anterior, aqui do dia 219 aqui, aí ele vai poder realmente dar uma acelerada, tá? Aí quem sabe ele não busca que essa média, uma média rápida de 9 períodos, ou dependendo ele pode até dar uma acelerada e buscar ali a média de 17 períodos. Então quer dizer que ele vai fazer isso tudo no mesmo dia, tá? Pode ir construindo candles negativos por alguns dias até buscar essa média. Aí a partir disso ele pode voltar a dar condição de compra, tá? Mas isso é uma visão olhando aqui para esse cenário no qual ele dê continuidade na correção, tá bom? A princípio, então, a gente vai mais observar, tentar entender o que ele vai fazer no diário. Os tempos menores, como os 60 minutos, aí a gente já começa a observar algumas coisas, ó. Então lembrando para vocês que o 60 vinha em franca alta, né, ó, bem em alta faz muitos dias, fazendo os movimentos ascendentes de zigue-zague com impulsão e correção, certo? As correções sempre respeitando as regiões de média. E aí o que acontece? No pregão do dia 12, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele faz uma correção nas médias, ele veio buscar exatamente aquele ponto que a gente trabalhou no estudo do dia 12, ó, eu tinha deixado ele marcado aqui, vou tirar ele agora, tá? Mas ele veio buscar essa região de compra que a gente tinha sinalizado a possibilidade de fato de dar compras nessa região, ele de fato deu. E agora a gente vai ter que entender o que ele vai entregar pra gente. Por quê? Porque agora você pega do fundo 6, leva até o topo, e aí você vai observar o seguinte, ele está bem na retração agora oposta, né? Então aqui ele pode ter problemas. O que seria ter problemas? Se de fato o preço vai querer reverter, ou seja, ele fez esse movimento de impulsão para baixo, aí ele faz a correção na retração, que foi onde ele bateu exatamente aqui, e agora ele pode vir querer dar um movimento de continuidade, ou seja, ele vem forçando para baixo, rompendo a mínima do dia anterior, do pregão anterior. E aí, de fato, ele pode dar uma acelerada, tá?
e aí ele poderia de fato confirmar a quebra dessa média para baixo e mudança de comportamento. Ele não fez isso ainda, né? Ele não faz dias que ele não faz isso, certo? Então, uma vez que ele conseguir de fato fazer isso, aí o preço pode querer se movimentar com mais força. Aí eu vou entender que ele vai fazer um movimento de impulsão para baixo. Em algum momento ele vai entregar uma correção que pode até retestar o fundo do dia anterior, e depois o outro suporte que ele vai encontrar aqui é aquela linha de tendência de alta que a gente tem marcado desde lá de baixo, certo? E vai ser um empecilho para ele dar continuidade também, certo? Então é isso que eu estou vendo no ângulo da venda. Agora, então ele está numa região que ele pode dar venda. Então, para quem acredita na venda, perdendo aqui esse fundo da 10, que seria aqui ó, abaixo do 159.565, abaixo desse preço, eu entendo que ele tem muita possibilidade de vir testar o fundo. Tá? Por quê? Por conta da retração oposta e por conta do cenário que ele construiu, onde ele veio esticado, certo? Ele fez uma correção, ele tentou fazer um novo topo que ele não conseguiu, ó. Deixa eu circular para ficar mais fácil de vocês observarem, ó. Ele veio tentar fazer um novo topo. Por quê? Porque ele vinha num movimento de impulsão, fez a correção perto das médias. Quando ele foi para dar continuidade, ele não conseguiu. Ele parou aqui. Depois ele tentou novamente aqui no Candle 1, também não conseguiu, certo? E aí ele de fato veio fazer essa correção nas médias. Então agora, olhando pelo ângulo da continuidade da venda, lembrando que a compra está muito forte, ele tem que fazer esse movimento para baixo que eu desenhei para vocês. Agora, pelo ângulo da compra, ele também pode fazer o seguinte, ele pode só fazer os vendedores startarem a venda aqui, entendendo que ele vai de fato vir para romper, só que ele para por aqui, perto da média, e aí ele vem de novo testar o topo, certo? E aí, obviamente, que as resistências que ele vai encontrar agora são algumas, né? Tem esse topo do dia anterior, tem essa região aqui também, e aí o topo histórico está marcado aqui. Então, são essas resistências. Então, para cima agora, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque ele passa a ter essas três barreiras, né, a seguir aqui, tá? Eventualmente a primeira barreira que ele tem que vencer agora é essa questão aqui do preço, onde ele está, e aí a partir daí eles rompendo para cima dessa região aqui do 159.885, rompendo para cima, habilita os testes tanto nos topos do dia anterior quanto, né, nesses topinhos que vão depois serem possíveis resistências, tá bom? É isso que eu tô vendo dos 60 minutos. Se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele curtir. Se você puder compartilhar com os amigos, né? E também deixar um comentário, vai ser bem interessante, vai ajudar bastante a gente aí, tá certo? Vamos fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. O 15 minutos, ó. No 15, o que a gente consegue enxergar no 15? É um desenho muito similar ao 60, né? Por quê? Porque ele veio no movimento de impulsão, corrigiu nas médias, habilitou a continuidade. Aí ele foi, parou, não conseguiu chegar no topo anterior, certo? E depois ele já abriu aqui, ó. Ele deu uma consolidadinha nessa região, ficou brigando aqui. Inclusive quem ficou testando muitas vendas nessa região aqui provavelmente possa ter se machucado, porque ele ficou indo e voltando, então você tinha que praticamente vender no topo para poder extrair alguma coisa. E aí, de fato, depois de um tempo, né, aí ele de fato acelerou para baixo e conseguiu desenvolver o preço, certo? Aí ele desenvolveu o preço para baixo, voltou a buscar essa média aqui de 72 períodos. Fazia tempo que ele não buscava ela, mas a última vez que ele chegou lá, ele de fato parou nela e voltou a subir, certo? Ó, você vê as últimas vezes que ele tocou nessa média de 72 períodos, ele sempre toca lá, né, nessa média laranja e volta a subir. Então é um indício forte de que ele possa querer fazer isso novamente, que ele possa querer continuar subindo. Então vamos ficar atento a como ele vai se comportar daqui para frente, entender se ele vai conseguir se manter acima das médias aqui do 15 minutos. Ó. Então uma vez que ele consiga se manter acima das médias, provavelmente ele vai testar o topo. Então ele vem buscar o topo do dia anterior, como a gente já citou, que estão marcadas as resistências acima aqui, certo? E depois, possivelmente, o topo histórico.
tá? Uma vez que ele dê padrão de venda aqui, que ele já estava querendo entregar uma venda no 15 minutos, uma vez que ele já deu um ponto de retorno aqui, então ele possivelmente possa querer acelerar para baixo, tá? Então não viria nenhuma dificuldade de testar uma venda aqui, uma vez que ele está na retração, né? Ó, e aí ele armando os movimentos de continuidade, ganhando força, vindo romper o fundo. Então lembrando que a gente tem esse suporte, que é o fundo do dia anterior. Aqui vai ser uma dificuldade para o preço passar e a gente tentar entender como ele vai se comportar. E lembrando que a média de 72 períodos também, essa médiazinha de laranja aqui, ó, ela é um ponto de dificuldade para o preço. E aí se a gente puxar uma retração, provavelmente vai bater ali uns 50%. Ó, vamos puxar aqui. Ó, e aí, ó, região de 50% e de 618, bem aonde eu circulei. Então aqui essa região também é uma retração oposta. O que é isso, gente? Ele vem, faz um movimento de impulsão aqui para baixo, só que aí ele entra nas retrações. Quando ele entra nas retrações, pode vir a força compradora buscando fazer esse movimento. Seria o quê? Puxou para cima, corrigiu, e aí arma a estrutura para cima novamente, faz um pivô no 15 e possivelmente vai buscar os topos anteriores ali, topo do dia anterior e depois o topo histórico, tá? Aí provavelmente ele vai desenvolvendo movimentos de zigue-zague, fazendo movimento de impulsão e correção, tá? É isso que eu tô vendo pro mini índice no dia de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.